Aí ia lá da panificadora, certeza que ia estar aberto. Comi um misto. O meu paciente agradecer é uma pessoa que eu não posso nem conversar. Tem que ser silêncio total no atendimento. Toque? Não sei, mano. Eu auxilio, não faço. Silêncio tem isso, eu não posso nem falar bom dia. Que delícia. Não, silêncio. Vou chegar lá e assim, ó. Vou mudar pra que isso aí? Só porque tá no final do ano, cara. Salário pro estagiário é ridículo. Quanto? Mês salário? Deve ser 500 reais. Nem mês salário, credo. Esse mês salário minhas coisas estavam de boa, mas nem isso. Até dia 15 vai demorar. Pessoal, procurar ficar atento aqui para a gente discutir o último tema, que é a avaliação e o tratamento da coluna lombar. Aí a gente vai interromper alguns momentos para a gente fazer algumas perguntas e vai fechar esse grupo para começar o último, tá? E a gente vai explicar como é que vai ser a sequência da semana aí, para a gente trabalhar só na clínica escola, provavelmente, tá? Então, mais uma vez, vamos ficar atentos para ser explicado, vamos evitar ficar espertos, tá? Meio cansado, dá uma lavadinha no rosto, volta, vamos ficar atentos para a apresentação, tá bom? Bom dia, gente, tudo bem? Eu vou dar continuidade agora no trabalho. A gente está falando sobre a avaliação e os testes de força e os testes especiais da coluna tóraco-lombar. Eu vou falar um pouco agora, meu nome é Isabel, vou falar agora sobre os testes de força. Eu trouxe aqui um pouco sobre o teste de força do movimento isométrico resistido. Ele não é tão usual assim quando a gente vai fazer as avaliações do paciente, mas eu trouxe somente para demonstrar mesmo que tem essa forma alternativa, por mais que não seja tão usual, existe essa forma também. Então ele é realizado com o paciente sentado e vai ser observado qualquer alteração de força ou alguma aparência de dor que o paciente tiver no momento que estiver realizando o teste. Então vai ser realizado um movimento de flexão anterior. Os músculos que vão ser ativados vai ser o reto do abdômen, o oblíquo externo e interno, ambos atuando em conjunto, esses são os principais, né? Na extensão, vai ser o ilho costal do tórax, o longuíssimo do tórax, o semi-espinhal e o multífero e os interespinhais. Então, de certa forma, o teste vai ser resistido. Você vai solicitar que o paciente faça a flexão anterior, você vai impedir que ele realize o movimento completo, tanto na extensão, na flexão lateral, que é a inclinação, vai ser realizada então o impedimento que o paciente realize e também a rotação. Todos esses movimentos vão ser realizados com o paciente sentado, então o terapeuta às vezes vai solicitar. Faz a flexão, vai pedir. Faz a extensão, vai pedir. A inclinação, a rotação, ele vai fazer para cá. Então vai pedir, de certa forma. É um pouco mais subjetivo, por isso que não é tão usual. E aqui eu vou citar os músculos, né? Da inclinação, vai ser o oblíquo interno e externo do mesmo lado, o quadrado lombar do lado da inclinação, os eretores da espinha e os multífidos todos do mesmo lado da inclinação. Na rotação, o oblíquo interno, se eu rodar para a direita, vai ser o oblíquo interno da direita e o oblíquo externo da esquerda. Então, eles são contrários. Vai ser os multífidos do mesmo lado da rotação, o semi-espinhal, os eretores da espinha, e esses vão ser auxiliadores. Não são os principais, mas eles auxiliam a realizar o movimento de rotação. Aqui já são os testes de força que nós utilizamos, né? Que ele é o dinâmico. Na extensão, o paciente ele vai estar em decúbito ventral na maca e vai variar conforme o grau de força que você vai solicitar. No caso, no grau 10,
O paciente vai estar em decúbito ventral, você vai solicitar a extensão do tronco e ele vai estar com os braços ao lado do corpo, vai ser o grau 3. No grau 4, ele vai estar com as mãos atrás da cabeça, vai realizar a extensão. No grau 5, ele vai estar com a mão para cima e vai realizar a extensão. É o famoso Superman que a gente conhece, né? De forma mais vulgar. Então, aqui vai ser realizada a extensão da região torácica. Eu trouxe um vídeo aqui. Deixa eu ver onde. Tá no braço. Deixa eu ver. Seta polar. Esse vídeo que eu encontrei, ele demora um pouquinho, eu vou colocar ele para dar uma acelerada. Ele está em inglês, mas eu vou dar uma explicada aqui. Então aqui mostra... Ai, meu Deus. Aqui mostra, o terapeuta vai demonstrar como que é realizado esse teste. Esse teste ele pode ser utilizado em conjunto para testar tanto a coluna torácica quanto a coluna lombar. Inclusive, nele mostra uma forma de diferenciar, né? Existe a forma que o paciente fica completamente com o tronco sobre a maca, e existe a forma de diferenciar que ele vai mostrar mais à frente, que o paciente fica com o tronco um pouco por fora da maca, e esse vai ser um pouco mais específico para a parte lombar. Aqui, o 5 ele começa de cima para baixo, né? Ele coloca todos a mão na cabeça, mas como eu disse, a gente realiza o 5, a mão para cima, 4 aqui e o 3 ao longo do corpo. E aqui é que ele demonstra que os graus. Aqui vai ser mais para a torácica mesmo. E aqui um conjunto. Tá em inglês, mas só que como eu falei. Esse aqui é o grau 3. O grau 1, no caso, o grau 3, o grau 2, o professor até tinha falado na última aula que você pode realizar em decúbito lateral. Você vai solicitar para o paciente fazer, no caso da extensão, e você vai imobilizar a região dos membros inferiores. Deixa eu interromper você um pouquinho. Só lembrando que a graduação que ela mostrou no vídeo é mais visual. Grau 3 com o braço ao longo do corpo, igual mostrou aqui. Grau 4 é a mão na região sacral, foi um pouquinho mais difícil, as duas mãos na região sacral. E o grau 5 a mão na cabeça, que começou de trás para frente, você falou. Né? Da frente para trás, quer dizer, né? Aqui. Agora mostrou outra graduação também, com os braços ao longo do corpo, sendo esse aqui grau 4 e o braço para cima grau 5. Então, assim, o mais usual é não usar esse do braço para cima, é usar o grau 5 com a mão na nuca. Porque o braço para cima já é muito difícil. Isso a gente usa mais na reabilitação. Porque os pacientes, mas não está errado não. Porque tem variações do teste de força. Igual o teste de força para panturrilha, tríceps psorais. Faz aquele que eu mostrei para vocês de bruço na maca, plante, o joelho estendido, depois com o joelho fletido. Mas tem os que fazem o paciente em pé, na postura calara e exaustão. Faz 1 ou 2 ou 3 movimentos de plante de flexão, na postura em pé. Então tem variações do teste de força. Para adutor, tem os que fazem aquela postura de borboleta e faz adução de dorsal. Então tem várias formas de fazer. Só que eu mostro para vocês a mais usual, geralmente. E às vezes a mais fácil, tá? Mas não está errado. Pode ser, ó, grau 1. Não existe, né? 3, 4 na sacral e 5 aqui. Mas está errado, é diferente? Fazendo do lado do corpo. A nuca sendo grau 4 e grau 5, não, são variações. Mas você tem que padronizar, não tem que reavaliar se vocês que tem o mesmo teste. E aquele que ela fez resistência, vocês viram que está a favor da gravidade, não é flexão, extensão, mas é com resistência. Se fosse grau 3, não serviria, não é? É só para testar força de uma maneira mais prática. Não dá para graduar aquilo ali muito bem como grau 4, 5, porque para frente a gravidade está ajudando. Para trás também a gravidade está ajudando. E para o lado também. Só a rotação que está realmente um grau 2 com resistência, não é? Então, pode testar? Pode, mas o que serve mesmo para graduar grau 0, 1, 2, 3, 4, 5, são esses que ela está mostrando de brusco, então ela vai mostrar abdominal também. Isso. O senhor tinha falado, acho que no outro grupo havia esse mesmo teste de isométrico, né?
a gente vai fazer esses testes que eu estou mostrando aí, ó, lá com o paciente na prática. Vai fazer, eu vou fazer, vocês vão fazer de novo. A gente vai fazer agora já, essa semana e semana que vem, depois do TCC. Vai fazer lá com os pacientes comuns. Aqui na flexão, então o paciente já vai estar em decúbito dorsal, né? Porque nós iremos realizar o teste de força da parte anterior do tronco. Nós iremos solicitar, para estabilidade, talvez pode ser que coloque com os membros dobrados, né? Mas pode também realizar com os membros inferiores estendidos e o terapeuta pode estabilizar para não haver compensação dos membros inferiores. Então, vai solicitar a flexão do tronco com o objetivo de tirar as escápulas da maca e aqui vai ter a graduação. No grau 3, vai estar aqui à frente do corpo, então ao lado do corpo, né? Mais usual ao lado do corpo. O grau 4 aqui, os braços cruzados sobre o peito. E o grau 5 aqui sobre as mãos atrás da nuca. Eu trouxe um vídeo também para demonstrar. Aí o mais usual também, igual está mostrando no vídeo, com o joelho fletido, você estabilizar a coluna. Não posso ser errado também com o joelho estendido, mas sobrecarrega demais. Isso. Então, geralmente o joelho fletido. Aqui, no caso, ele colocou o grau 4. Isso. Ele solicita que a paciente, lá no vídeo ele está comentando, né? Mas ele solicita que o paciente retire as escápulas. Como vai estar testando mais a coluna lombar, ele quer que tire somente as escápulas. Parece que a posição do vídeo vai mostrar com o joelho fletido. E você está fazendo o joelho estendido, que não é tão recomendado, porque a gente até percebe um pouco que ela está fazendo força. A dorsiflexão no membro inferior não é tão interessante isso, porque Tá vai usando elipsoas. recrutar outros músculos que às vezes a gente não quer estar recrutando. Não recrutar elipsoas do quadril, não recrutar a femoral, foi só tronco. Isso que eu estou diferente. Aqui não está errado fazer com o joelho estendido, só que é mais adequado. Isso. Igual tá aí no Aqui ele já colocou na posicionamento que é o mais ideal. Aqui ele falou do grau 2, que a paciente ela faz mais a flexão da cervical. Não consegue tirar a escápula. Isso. Aqui. Ela mostrou que ela só tira mais a cabeça da maca. E no grau 1 ela vai ter somente o esboço da contração e o grau 0 nada, né? Aqui é mais aqui na inclinação. O paciente, então, você vai colocar o paciente em decúbito lateral na maca, com o tronco alinhado, então você vai olhar se a orelha está alinhada com a acrômio, com o ombro, com o trocânter, vai deixar também o paciente com os membros inferiores dobrados, justamente para a estabilidade, não gerar nenhum tipo de compensação e nem que o paciente role da maca, né? Você pode também ficar ali posicionado, nessa fotinha a gente vê que o terapeuta está apoiando ainda na região do quadril da paciente. E aqui no grau 1 vai estar aqui o braço. O braço que ela vai estar deitado, né? Se a gente for testar os do lado direito, ela vai estar com o braço esquerdo aqui apoiado e vai realizar aqui ao lado do corpo o grau 3. Aí o grau 4 aqui, esse aqui ficou não, o grau 4 aqui no peito e o grau 5 assim. Eu fiquei um pouco em dúvida porque esse vídeo ele fala de uma forma de medir. Acho que até no livro, eu não me lembro agora qual que foi que eu li, se foi do Kister, que fala se a paciente tira 5 centímetros 4 e se tira mais de 10 centímetros já é grau 5. Então existe essa variação, mas esse de medir já é um pouco mais complicado, porque às vezes na avaliação justamente assim que essa menina faz o teste. Ela faz o teste da retirada com a medição da fita métrica. Não é tão utilizado porque a gente não tem tanto tempo.
demonstrar. Então a gente vai pedir. Então a gente vai pedir, né, que o paciente coloque aqui ou a mão aqui do jeito que ela está no peito, ou a gente também pode deixar que o paciente fique com a mão aqui atrás da cabeça. Vou passar para frente, deixar aqui mais ou menos. Daqui para ela fazer o teste. Ela coloca também uma almofadinha assim, necessária para estabilizar os membros inferiores. E ela pede no grau 5, então o paciente vai retirar o tronco quase por completo, né? No grau 4 ele vai tirar um pouco mais de dificuldade. E no grau 3 vai ser somente mais a região escapular. E também pode grudar da mesma forma. A mão aqui. Isso, das mesmas formas. Do outro lado está só estabilizado. A mão aqui do lado ao longo do corpo, a mão aqui também. cruzada e atrás da Do mesmo cabeça. jeito que o pé grudou. Na rotação. Então o paciente vai estar em decúbito dorsal também, com os membros inferiores em flexão para a estabilidade novamente do tronco, e vai se estabilizar os membros inferiores e vai ser novamente a mesma posição dos membros superiores para fazer a testagem. O grau 5 vai ser realizado aqui e vai tentar solicitar como é a rotação, né? Vai tentar solicitar que ele encontre o cotovelo direito no joelho esquerdo e, no caso, na rotação da esquerda para o joelho direito. Para facilitar a memorização de vocês, a forma mais prática braço ao longo do corpo, braço aqui e braço lá. Então, grau 3, 4 e 5. Isso vale para inclinador ou flexor lateral, para rotação e para flexão. Aí, decúbito ventral. Aí não tem como você colocar o braço aqui, né? Então, braço ao longo do corpo, sacro e occipital. A forma mais prática, mas tem variações como eu mostrou. E geralmente mais com o joelho fletido, para você isolar o abdômen e também você não sobrecarregar com o lombar. Mas não está errado ser o joelho estendido. Vale a pena você colocar na sua avaliação. Foram realizados os testes com os dois joelhos fletidos e quadril. Ou o joelho estendido. O próximo avaliador vai fazer da mesma forma que você fez. Mas é mais usual que o joelho fletido. Tanto na avaliação como no tratamento. Aqui já é o grau 4, né? Que ela já vai estar com os braços. E vai tentar fazer uma função. A gente vê que ela não pensa muito, então não é ideal esse posicionamento. Aí o que eles fazem para evitar isso? Estabiliza. Então, mas com a flexão de joelho. Que acaba que a gente, terapeuta, também vai exigir muito da gente. Se a gente fica lá em cima o tempo todo do paciente, vai acabar que não vai ser tão proveitosa no momento da avaliação. Esse aí já seria o grau 2. E aqui novamente, como ele faz dessa forma diferente, né? Ele vai falar mais da flexão da cervical. Aí ele coloca o joelho fletido aí com a capa. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho na parte de testes especiais. Esse é o da coluna torácica, mas também pode ser feito para a coluna lombar, porque ele testa o trato neuromedino, tanto torácico quanto o lombar. Então o paciente vai estar sentado na borda da máquina, vai fazer uma flexão de tronco, o terapeuta vai dar um apoio aqui nessa região das costas, pede a flexão, né, de cervical, o terapeuta faz a flexão passiva depois, solicita o paciente a extensão do joelho e uma dorsiflexão. E ver se reproduz os sintomas de dor ou formigamento. Essa dor não pode ser tanto na região lombar, então a compressão vai acabar nessa região, quanto na torácica. No livro que eu peguei de referência, dois autores eles sugerem, né, uma adaptação para o teste da coluna torácica. Ele pede para o paciente fazer uma rotação de tronco, palpando, né, para ver se tem algum tipo de sobrecarga em algum dos lados. Se o lado direito ou esquerdo está mais hipomóvel ou hipermóvel. Então, é um teste que ele é feito no livro, tá tanto para a coluna torácica quanto para a coluna lombar. Aí, a gente tem também para envolvimento neurológico, né, de raiz nervosa, a gente tem os testes neurodinâmicos.
primeiro o ombro ele vai estar com o cotovelo estendido, o antebraço supinado, o punho estendido. O ombro vai ter uma abdução de 110 graus e a gente pede a solicitação da flexão flexão da cervical, contralateral. Então, se eu braço de cá, a cervical flexe para cá. E aí faz o teste, os sintomas também vão ser positivos caso tenha algum sintoma de dor ou de formigamento. E nesse caso, os nervos envolvidos vai ser o nervo mediano e o interósseo anterior. Pode passar. Aí na segunda forma do teste, o ombro já não está mais tão abduzido, ele está só em 10 graus. E nesse caso, os nervos que serão envolvidos serão o nervo mediano, o nervo músculo cutâneo e o nervo axilar. Na terceira forma que eles falam, nesse mesmo teste, para o nervo radial, o ombro vai estar em rotação medial, uma abdução de 40 graus e em extensão, né? E aí o antebraço, nesse caso, vai estar pronado e não supinado. E o punho vai estar em flexão e em desvio lunar. Então, por isso que a gente testa o nervo radial, porque ele vai estar estirado, né? O braço vai estar em desvio lunar. Pode passar. E a outra forma é com a mão aqui próxima à orelha, né? O ombro vai estar em depressão e uma abdução. A mão na orelha, o cotovelo vai estar fletido dessa vez, o antebraço supinado ou pronado, não tem diferença. O punho vai fazer uma extensão e um desvio radial, né? Os discos e o polegar tem que estar em extensão dessa vez. O ombro uma rotação lateral, a cervical continua fletida do lado contralateral. E nesse caso, os nervos envolvidos vão ser o lunar e as raízes nervosas de seu útero. Aí, esse teste é para mobilidade da costela, chama teste do rechaço costal. O paciente vai estar em decúbito ventral na maca, o terapeuta vai fazer uma pressão posterior anterior, como se quisesse fazer uma rotação. Então, se eu estou aqui do lado direito, eu estou querendo fazer uma rotação do lado esquerdo. E eu vou perceber se essa costela tem uma mobilidade boa ou não. Na segunda parte, primeiro eu faço só essa pressão, e na segunda parte do teste eu vou estabilizar, né, o processo transverso da vértebra lateral. Então, eu vou tocar a mão aqui do lado direito, eu vou estabilizar aqui o processo transverso da vértebra do lado esquerdo. E vou fazer de novo essa rotação, para ver se a mobilidade que está comprometida é realmente do arco costal ou se tem algum problema na articulação costo-vertebral. Também tem um teste para a mobilidade da primeira costela. O paciente pode estar tanto em decúbito ventral quanto em decúbito dorsal. Vai fazer a palpação da primeira costela, como havia explicado já na parte anterior, né? Porque a região anterior ao trapézio e a posterior à clavícula, como está aqui no paciente, tanto decúbito ventral quanto dorsal. E você vai pedir para ele uma inspiração e uma expiração forçada. E você vai observar se a costela do lado direito ou do lado esquerdo eleva ou deprime mais. Também você pode pedir a inclinação. Você vai ver a inclinação cervical e ver se, por exemplo, a costela do lado direito eleva mais do que a costela do lado esquerdo. Agora, partindo um pouco para a coluna lombar, pode passar. Algumas questões da anamnese servem para as duas. Eu coloquei aqui só algumas que não estavam, né, na coluna torácica também. Essas aqui já estavam, se a dor é afetada por tosse, espirro, essa aqui já passa para a próxima slide. Aí essa aqui, que estava mais específico na questão da coluna lombar. Se a dor piora, né, pela manhã ou pela noite, ao longo do dia, se essa dor desperta o paciente à noite, quais movimentos que causam a dor, como que o paciente caminha, que aí entra a questão também, né, de membros inferiores, quando ele está sentado, essa dor aumenta, ela piora, como é que ela é, se o paciente observou alguma fraqueza ou diminuição de força em membros inferiores, porque a gente sabe que a coluna lombar está diretamente relacionada com os membros inferiores, se as pernas ficaram mais fracas ao caminhar ou subir escadas, qual que é o hobby, né, desse paciente, da atividade, se essa lesão modificou ou executou alguma atividade não habitual, para ver se teve essa lesão. E outro ponto importante é em que posição que o paciente dorme, porque a gente sabe que a posição de dormir, né, ela interfere muito em problemas da coluna lombar, qual é o tipo de colchão, se eu tenho um colchão mais duro, se eu tenho um colchão macio. Então tudo isso é importante avaliar, além de problema de dificuldade miccional, que tem envolvendo essa região da pelve e tudo mais. Bom dia, pessoal.
prosseguir, né, com a coluna lombar, né? Normalmente a gente vai, já pesando na mesa ali, a gente vai para a avaliação da coluna. Então a gente vai começar com aquela inspeção ali básica, né? Aí a gente vai analisar novamente pele, músculo e articulação e parte óssea, no caso. Na coluna lombar vai destacar também as curvaturas, né? A gente vai observar se tem alguma lordose, não, na verdade tem lordose, né? A gente vai ver se a lordose está aumentada, se ela está reduzida, se está retificada ali do paciente. Vai comparar também, vai ver assimetrias, comparar as quistas ilíacas e as pregas lúteas para ver se tem alguma assimetria da crista ilíaca ou do quadril em si. Pele, né, o que o professor sempre fala, né, olhar manchas, cicatrizes, se tem hematomas, se tem alguma olhar a hidratação da pele, alteração de temperatura também. Na parte muscular também, você vai analisar o trofismo, se é hipertrofiado, se é normotrófico, se é hipotrófico, vai olhar se tem alguma área de elevação, alguma área de depressão. Novamente, repetindo, né, como o professor sempre fala, a elevação vai representar ali algum nódulo, algo do tipo, e depressão vai ser alguma rotura de fibras, provavelmente. Vai também olhar o contorno articular, se tem algum edema ali, se tem alguma prominência óssea. Nesse caso, como é coluna, a gente tem um processo, algo muito importante também são as escolioses e desvios que a gente tem na coluna, então é muito importante observar tanto na torácica como na lombar. E também a partir do momento que o paciente ele vai entrar no ambiente, na clínica, a avaliação da coluna ela começa a partir do momento que ele entrou. A partir do momento que você viu ele caminhando, que você viu ele andando, você já vai começar a analisar o movimento dele, a marcha, como que ele vai caminhar, a maneira que ele senta, aí você tem que analisar todas essas questões na inspeção. Bom, aqui resumindo um pouco mais sobre o que o professor cita mais na aula, né, que é pele, músculo e articulação, que já foi citado, e acrescentando movimento e postura. Bom, na palpação, né, os principais pontos que a gente vai destacar na coluna lombar, né, são os processos espinhosos, processos transversos, músculos paravertebrais, disco, ligamento, articulações, e o quadrado lombar, que são os principais músculos da coluna lombar. Aí é muito importante a gente fazer essa palpação, porque a coluna lombar em si, a patologia que mais acomete no caso, a coluna são as hernias, né? E nessa região, principalmente em L4, L5, L5 e S1, são os locais mais possíveis para ter uma hernia distal ali, para ter uma hernia de disco. Então, na palpação também é muito importante verificar cada parte em si, até para um possível hernia de disco, algo do tipo, que é uma das mais comuns. E a gente sabe que essa região vai ser um pouco mais comprometida justamente pela descarga de peso, porque no nosso corpo é a região que mais, de certa forma, de proporção, é uma das que mais recebem a descarga de peso. Vamos ouvir um pouco da palpação. A gente palpa os processos espinhosos e transversos, assim como na coluna lombar. Então, a primeira referência que a gente tem são as cristas ilíacas, porque a partir delas você vai fazer... Vem cá, você vai identificar, né, as cristas ilíacas, e aí você vai vir com os dedos nessa região. E aí, normalmente aqui fica o espaço entre L4 e L5. Então, para cima vai estar L4, para baixo vai estar L5. Então, para confirmar, você tem que contar. Chegar até T12 ou então até a última vértebra e ver se você para de sentir, né? Pacientes que têm uma lordose mais acentuada, essa palpação de vértebras lombares é um pouco mais difícil. Então, tem que ser um pouquinho mais profunda. E os processos transversos, eles são um pouco maiores. A vértebra lombar é um pouco maior. Então, o espaço ele é um pouco maior. Então, para palpar o processo transverso, você identifica o processo espinhoso, e aí você conta 3 dedos, e aí você faz a pressão e sente o processo transverso. Uma forma também que a gente tem de referência é as espinhas ilíacas pósteras superiores, que elas que também a gente tem muita referência para avaliar a questão da lombar. É o espaço entre S1 e S2. Isso, para fazer a diferenciação. E também na região da lombar, às vezes o paciente chegou com uma questão de membro inferior, mas chegou com a queixa de lombar. Então é importante fazer a palpação que o professor dava ensinou na prática. A gente palpa sacro, palpa espinha ilíaca, palpa crista ilíaca, porque, como a gente sabe, né, a coluna lombar está diretamente relacionada com os membros inferiores. Então, se o seu paciente, a queixa do paciente é lombar,
você deve palpar também o que foi ensinado em membros inferiores, porque a gente é o todo, né? Então a gente tem que tirar um pouquinho da caixinha e pensar no que vai ser melhor para o paciente. Seguindo essa avaliação também, né? Lembrando, como na aula passada o Dali mesmo citou, todos esses tipos de avaliação elas podem ser feitos com goniômetro, tem que buscar uma maneira mais alternativa de medição. Então, por exemplo, na flexão, o paciente vai tentar tocar o dedo no chão, sem dobrar os joelhos, aí ele vai seguindo, ele tem que o máximo dele. Aí se ele geralmente, a mãe não vai conseguir encostar, ele vai medir a distância com a fitazinha entre o chão e o dedo do paciente. A extensão, né, o terapeuta vai fazer S2 do paciente, faz uma marcação uns 10 centímetros acima e pede para o paciente realizar, aí está errado, né? Pede para o paciente realizar uma extensão de tronco e vai medir a diminuição do espaço, geralmente vai diminuir de 2 a 3 centímetros. Você localizou a S2 do paciente, fez a marcação, marcou 10 centímetros acima, pede para realizar uma extensão de tronco e depois você vai demarcar se teve uma diminuição, geralmente de 2 a 3 centímetros, para um grau de extensão de lombar. 2 a 3 centímetros ou 5 centímetros? Está errado, hein? A que eu coloquei no slide. De 2 a 3, que eu vi no. Estava pesquisando. Não, a inclinação lateral, né? Você vai deslizar a mão na perna. E o gonômetro, geralmente, você vai marcar com ele e vai dar de 25 a 30 graus. A rotação lombar, que estava lombar era pequena, né? Então, uma maneira de fazer para ter uma visão maior, tipo, meio que não que isolando a coluna torácica, mas que dando mais ênfase à coluna lombar, é você travando a coluna do paciente, ele vai estar sentado com os pés no chão apoiado, e você vai segurar o ombro, vai pedir para ele simular, no caso, uma rotação de tronco, aí vai ser por volta de 5 a 6 graus, você vai meio que isolar o movimento da lombar. Não vai isolar completamente, é claro, porque ela tem uma rotação muito pequena, mas isso é um pouco mais aproximado. E isso é importante dividir e passar. O movimento tanto ativo, fazer o passivo, né? Ensinar o paciente como faz, testar passivamente, fazer o ativo assistido, depois deixar ele fazer o ativo livre. Testando o passivo pode fazer, né? Da forma que o Alex falou, mas também tem essa opção que eu vi no livro da Kisner, que o paciente está em decúbito dorsal para fazer a flexão lombar, a gente traz os quadris do paciente de flexão até que a pelve vai fazer esse giro, né? Posteriormente. E de rotação, da coluna vertebral, quando estabiliza o tórax e você levanta a pelve da máquina o quanto possível, dessa forma aqui, sem houver compensações, por isso que a gente estabiliza no tórax. Então essa é uma forma passiva de testar a ADM da região lombar de flexão e de rotação. Aqui já nos testes de força, então nos movimentos que a gente vai fazer o teste, no caso da flexão, vai estar envolvido já um pouco do psoas, o reto do abdômen, o oblíquo interno e externo, né, em conjunto, o transverso do abdômen também e os intertransversos. Já na extensão, vai estar realizado aqui o latíssimo do dorso, os eretores da espinha, o ilho costal do lombo, o longuíssimo do tórax, o transverso espinhal, o interespinhais, quadrado lombar, os multífidos rotadores e o glúteo máximo. Então, a gente sabe que essa parte dos músculos dos paravertebrais, eles passam ao longo em paralelo ao longo da coluna. Mas aqui eles vão, a parte que a gente vai mais testar vai ser a parte que vai estar mais sobreposta na região lombar. E aqui na flexão lateral, que é a inclinação, vai ser o latíssimo do dorso, eretores da espinha, o ilho costal do lombo, o longuíssimo do tórax, os transversos, intertransversos, quadrado lombar, psoas maior, oblíquo externo do abdômen. Isso no caso do lado da inclinação que a gente vai estar realizando. E na rotação vai ser os transversos, os rotadores e o multífido. Aqui no teste, foi muito complicado achar um pouco da diferenciação da coluna lombar para a coluna torácica. Então, a gente aqui vai solicitar um pouco mais do paciente, vai precisar que ele retire mais essa questão da região dorsal da maca para fazer a testagem da parte lombar. Na verdade, o teste mesmo. Sim. O teste, por isso que eu falei para vocês, coluna tórax e lombar. Vocês separam didaticamente tórax e lombar, mas o teste mesmo. Sim.
A única exceção é no caso da extensão que eu vou falar mais à frente. Então, é a mesma coisa. No grau 5, vai estar aqui, atrás da região cervical, o 4 aqui, o 3 ao longo do corpo. E aqui está falando um pouco mais dessa diferenciação. Aqui eles colocam como normal, bom, regular, ruim no MAG, que eu peguei a referência. E estudem, aqui no caso da flexão, né, em decúbito dorsal. Professor, no caso da flexão aí, como vai trabalhar mais a lombar e o psoas entra, poderia fazer com a perna esticada? Para o psoas trabalhar mais? Mas na verdade, quando você flexiona a perna, a ação do psoas é a flexão do quadril, não é? Então ele está fazendo a função dele, a flexão do quadril. Então na verdade você vai isolar mais o abdômen, entendeu? Com a flexão. Se ficar com isso, o psoas vai tentar ajudar, é o contrário. Com a flexão do quadril, você anula o psoas tem uma flexão de quadril, ele vai fazer a força da flexão do quadril. Então ele não vai fazer a força do abdômen, você vai gastar mais o abdômen. Por isso que eu estou falando sempre que o joelho fletivo, né? O quadril fletivo. Aqui na extensão essa parte que tinha, acho que no vídeo também, é uma forma de diferenciar. É um pouco complicado porque às vezes o paciente não vai conseguir fazer essa sustentação do tronco porque vai acabar recrutando também outros tipos de músculo. Por isso que a gente, às vezes, a forma mais prática é fazer como o professor falou. Como é um conjunto tóraco-lombar, a gente faz com o paciente completamente sobre a maca, né? Mas aqui é uma forma que eu trouxe para diferenciação. Então, o paciente vai estar aqui dentro do ventral, aqui ele está amarrado, mas o terapeuta pode estar ali apoiando nessa região da parte glútea e dos membros inferiores. Então, a mesma coisa, os braços ao longo do corpo 3, 4 atrás da cervical, 5. Nessa forma aqui, né, tem como ele colocar os braços cruzados sobre o tórax. Mas na forma normal, o professor falou que essa ao longo do corpo, que é o grau 5, não é tão usual, mas no caso aqui, o grau 4 vai ser na parte posterior da lombar. Observando que essa posição, a gente vai testar um atleta. Nenhum paciente vai lá aqui na escola, a gente vai testar. Difícil, porque principalmente um ou outro dá para testar. É muito específico para a lombar, mas não é muito usual. Sim. Sobrecarrega demais, né? Você pode dizer, até mesmo o tratamento pode ser usado, mas o paciente muito evoluído, entendeu? Sobrecarrega muito, né? Pode, durante o teste de avaliação, você travar o paciente, por exemplo. Um pouco mais prejudicial. Aqui já é a forma que isso. Aqui, novamente, nessa referência, ele fala mais sobre a questão da distanciação que o tronco está fazendo da maca. Mas nós fazemos o posicionamento dos membros superiores, que é mais prático. Só que, por exemplo, o grau 3, que é do lado do tem que levantar agora o externo, não a escala. Isso. A externo, né? E a mão na cabeça do grau 5, levantar o externo da maca. Externo. E antes, a reta abdômen é a escala, né? Isso. Aqui no caso vai ser o grau 5, né? Aqui o grau 4, que ele vai estar com ao longo do corpo, mas a distanciação a gente percebe que é um pouco a mesma. Aqui o 3, igual o professor falou, aqui ele vai estar retirando mais a região do externo. E aqui o grau 2, né? Vai ser mais a cervical. Um detalhe que, mais uma vez, a gravação mais usada, quando confunde tanto, você mesmo na sua explicação, você está confundindo para explicar desse jeito, entendeu? É complicado. Então, grau 3, com a mão no saco, todo mundo saco grau 4, e com a mão no grau 5. Aqui na rotação, é o mesmo teste que é realizado na região torácica, novamente os mesmos posicionamentos. Aqui ele está de uma forma diferente que no grau 3 o paciente vai encostar a mão na outra. No caso que ele está em decúbito dorsal, o terapeuta vai solicitar a rotação para a esquerda. Ele vai encostar a mão direita na mão esquerda. É uma forma também diferente de se fazer. Você está vendo que, por exemplo, ele não está usando a gravidade, né? E aqui tem um teste dinâmico que a gente com certeza não utiliza ele, mas é mais uma forma diferencial de se utilizar. No caso essa é da ponte lateral. Aqui você vai ser realizado conforme o tempo. Lá no livro estava ponte, mas prancha, mesma coisa.
Aqui vai ser, no caso, a testagem do tempo. Quanto tempo que o paciente consegue permanecer e diferentes posicionamentos dos membros inferiores. Então, aqui, no caso, que seria o grau 3, ele ficaria na sustentação aqui por volta de uns 5 segundos. Ele estaria com quase a parte da pelve e os membros inferiores todos apoiados. E a região do braço vai ficar um pouco mais fletida a 90 graus. Aqui no grau 4 ele vai estar aqui apoiado mais sobre os joelhos. E no grau 5 ele vai estar apoiado lá nos pés. E aqui vai solicitar a elevação e vai ficar posicionado e vai ficar por mais tempo. Mas isso não é tão Essa usual. posição também, e como as outras dos testes de força, são utilizadas também no tratamento. O próximo provavelmente vai falar. No tratamento. O tratamento é para você fazer repetições, séries ou tempo. Tratamento. Muito mais do que prova de força. Bom, partindo um pouco dos testes especiais da coluna lombar, a gente tem o primeiro que são o teste de Lazeg. Então você vai fazer a elevação do membro inferior, né? Estabilizando a pelve. E assim que o paciente sentir dor, você vai voltar um pouquinho e vai ver se a dor passa. E aí você pede para o paciente fazer ou uma flexão cervical ou uma dorsiflexão para confirmar o teste. Tem que tomar cuidado para não confundir com encurtamento de isquios. Então, se eu faço o teste, ergo a perna, né? Assim que eu voltei, a dor melhorou. Se eu faço a dorsiflexão, a dor voltou, provavelmente pode ser um encurtamento de isquios e não uma compressão nessa questão aqui do nervo ciático. Então, tem que ficar atento para diferenciar se é realmente uma ciatalgia ou se é um encurtamento de isquios. Por isso que a flexão cervical ela é solicitada nesse teste. Pode passar. Esse é para instabilidade lombar. Chama teste de tensão lombar passiva. O terapeuta ele vai erguer mais ou menos 30 centímetros da maca, os membros inferiores, simultaneamente do paciente. E ele é positivo se o paciente sentir uma dor muito grande na região do sacro ou sentir uma pressão como se fosse esmagar a região sacral. Sentiu um pouco de formigamento, a literatura traz que é comum. Então, é positivo se o paciente sentir uma dor muito grande, uma pressão, como se os membros fossem ser arrancados, fossem sair. Pode passar para o próximo. Esse é um teste mais para questão muscular, ele pode ser aplicado mais em paciente mais evoluído, né? Tanto que paciente idoso, esse perfil de paciente provavelmente não conseguir ter êxito no teste, que é o teste da ponte ventral para avaliar a questão do core e dos estabilizadores. O paciente tem que permanecer na posição por 90 segundos. Confesso que acho que nem eu fico 90 segundos nessa posição, sem apresentar tremor ou então nenhum tipo de queda, né? A lombar não pode cair. Pode passar. Esse teste pode ser de prancha ou pode ser chamado também de ponte, não? De ponte, isso. E tem o teste de Trendelenburg para avaliar a questão do glúteo médio, né? Então o paciente vai ficar em apoio unipodal, a pelve não pode cair, ela tem que se manter estável. Se isso acontecer, revela uma fraqueza de glúteo médio. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Eu não sei. Ó. Pessoal, mais uma vez, o que a gente vai pedir, vamos evitar atividades paralelas, vamos ficar atento à apresentação, tá? O último grupo agora, pode começar, tá? Bom dia, eu sou a segunda vez da coluna lombar. Aí eu, Júlia, vou só introduzir um pouquinho, por mais que o pessoal já falou. A coluna torácica ela é caracterizada pela sua rigidez, que é rigidez biomecânica, né? Decorrente da presença das costelas e do externo, e das articulações costo-vertebrais, formando a caixa torácica. Apesar disso, a coluna torácica é vulnerável à lesão em mecanismo de alta energia, especialmente entre a T4 e a T11, onde a transição entre a rigidez
flexibilidade gera maior concentração de força. As lesões torácicas, embora menos frequentes do que as lombares, têm maior potencial de comprometer a medula espinhal devido à menor amplitude do canal vertebral. Aí agora já falamos sobre a lombar. A coluna lombar é a região mais acometida pelas fraturas vertebrais, devido à sua alta mobilidade, ao papel de sustentação de carga e à transição com a pelve. A transição toracolombar é da T10 a L2 e é particularmente suscetível a fraturas por estalhamento e lesões por alta energia. As estruturas neurais críticas envolvem a cauda equina e as raízes lombares. A lombar demanda especialmente a atenção à deformidade sagital, já que a lordose lombar é crucial para o equilíbrio global da coluna. Aí aqui é um sistema de avaliação para ver se vai ser um tratamento cirúrgico ou conservador. Esse item aqui, eu não sei qual é direito, é a sigla, o nome em inglês, ele avalia a morfologia da lesão, a integridade do complexo posterior e estado neurológico. Como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar através de... Aqui a imagem está dando para ver direito, mas é mais clínico, é para ser um diagnóstico mais rápido, digamos assim, para ver se vai ser conservador ou cirúrgico. Ele vai analisar a morfologia, né, da lesão. Aí, se tiver um tipo de fratura, enfim, aí que vai de 1 a 4 pontos. Aí vai analisar a morfologia, a integridade do ligamento longital posterior e se tem alguma parte neurológica afetada naquela lesão. Aí vai, como eu falei, de 0 a 4. Se for de 0 a 3, é conservador. Se for de 4, aí já começa a ficar na linha para conversar se vai ser conservador ou se realmente vai ser cirúrgico. E se for maior que 5, é cirúrgico. Como eu falei, esse aqui é um teste mais rápido, feito mais dentro da clínica mesmo. E esse daqui, que é o spine, que ele vai ver o tipo de fratura. Esse daqui é usado mais para conceito acadêmico, para ter uma padronização maior. Ele vai ver a fratura e também vai ver sobre o nervo. Pode passar aqui. Os objetivos do tratamento conservador vai ser restabelecer e manter a estabilidade, proteger ou recuperar funções neurológicas, corrigir ou prevenir deformidades, cifose progressiva, aliviar dor e permitir mobilização precoce e minimizar complicações e promover a recuperação funcional. Júlia, fala um pouquinho pra gente, Júlia, sobre esse objetivo que você entendeu sobre eles. Você citou cada um deles, não foi? Você acabou de explicar sobre os testes. Tá. Restabelecer e manter a estabilidade, porque às vezes... calma aí, tá nervosa, professor? Vai ser mais para manter a estabilidade da coluna, porque como é uma parte que tem muita sustentação, que vai manter o equilíbrio, então toda hora a gente, principalmente lombar, a gente vai estar virando, vai usar para qualquer tipo de atividade. Então, mobilidade, senhor? Pode continuar? Então, essa parte acaba que não se pode, é uma fratura simples, então alguma lesãozinha. Como esses movimentos podem piorar. E a estabilidade, para manter, estabelecer e manter essa estabilidade, vai ser importante. Você quer perguntar alguma coisa específica? Pode passar. Agora, quando for conservador e quando vai ser cirúrgico. O conservador, aqui é o tratamento da coluna torácica, tá bom? O manejo conservador é recomendado para fraturas estáveis, principalmente compressivas simples. Aí aqui eles estavam usando aquele sistema que eu falei, o spine, desde que sem déficit neurológico. Analgesia rigorosa e controle de espasmos musculares.
O uso de órteses torácicas como coletes, TLSO com extensão torácica para aliviar movimento de flexão, mobilização precoce respeitando os limites da dor do paciente, reabilitação com foco em postura, respiração e fortalecimento dos paravertebrais torácicos e monitorização radiográfica da cifose torácica. Já o cirúrgico é mais frequente quando a instabilidade ligamentar é importante, déficit neurológico, fraturas explosivas com fragmentos retrofusionados. As técnicas cirúrgicas mais utilizadas incluem fixação pedicular, posterior longa, mais comum quando tem um desvio, mais comum devido à força da caixa torácica, descompreensão neurológica em casos de compressão medular, corpectomia torácica seguida de reconstrução anterior com cage quando há destruição substancial do corpo vertebral. Aqui a parte cirúrgica a gente não vai falar tanto, a gente vai falar tanto mais da parte conservadora do nosso trabalho. Professora, eu tenho só uma dúvida. Ela falou sobre a questão dos coletes, ele pode ser utilizado também como forma de prevenção, porque eu já observei muitos motoristas de ônibus e transporte em si que eles utilizam esse tipo de coletes mais na região lombar. Ele pode ser utilizado para prevenção? Prevenção também. Então, como eu falo de apoio lombar, né? Pessoal de transportador. É que eu quero movimento para evitar a dor. Se no caso ali cirúrgico, eu colocar também o colete ou um protetor lombar para evitar que tenha um problema pós-cirúrgico. Ela tem facção mais fratura, né? A própria cinta, né, professor, de musculação para gerar estabilidade para a lombar. Quando a gente faz academia, vai pegar muito peso, agachamento, normalmente eles usam também. A cinta ela é mais para gerar estabilidade. E também, como o professor falou, também para casos preventivos. Já o tratamento da coluna lombar, o conservador é indicado para fraturas estáveis e sem deslocamento significativo. É utilizado analgesia multimodal, órteses lombares ou tóraco-lombares, repouso relativo e mobilização progressiva, reabilitação para recuperação da função do corpo e preservação da lordose fisiológica, monitorização da cifose residual e da integridade ligamentar. Pacientes com fraturas compressivas simples A1 ou eu não sei falar esse nome, estáveis, A15 até quando é A3, podem evoluir bem com manejo conservador, desde que haja consolidador e boa resposta funcional. O que você ou algum integrante do grupo, vocês podem ler a slide, mas eu quero que você explique um pouco, tá? Tá bom. No conservador vai ser mais quando o paciente não tem uma, como eu posso falar, que vai prejudicar. Ai, professor, eu tô nervosa. Pode ajudar, tá, gente? Vocês são... Por exemplo, igual a gente tem o seu, eu não sei se você tem espondilolistésia ou qual que você tem. É só, né? Por exemplo, igual, professor, a gente tem aqueles casos de espondilolistese, tem a espondilólise. Alguns desses casos, quando elas não são muito fraturas mais significativas, muito grandes, elas podem sim serem tratadas com tratamento conservador, claro, com fortalecimento, com a mobilização adequada para controle de dor e tudo mais. E eles podem auxiliar, podem até gerar um quadro de melhora significativo. Mas, por exemplo, no caso do conservador para lombar, normalmente a gente, no caso de herniação, de casos com fraturas mais significativas, a gente não consegue tanto ter um trabalho efetivo com o tratamento conservador. Aí é mais recomendado o cirúrgico. Por isso que na coluna, geralmente, para casos cirúrgicos, é mais de último caso. Quando tem um processo crônico, quando tem algum acidente, um trauma de alta energia, a gente usa o tratamento cirúrgico. Mas na maioria dos casos, o conservador, sim, ele pode resultar na melhora, pode ajudar o paciente a manter a sua estabilidade, conseguir o retorno funcional que ele deseja só com tratamento conservador. Deixa eu só te interromper um minutinho, tá? Só que a gente tem que tratar as coisas assim. Eu pergunto para vocês ali, ela está falando de fratura, ok? A espondilolise ou listese é um escorregamento velho, né? De disco é outra coisa. Então a gente pode falar de conservador cirúrgico, eu
estou falando de fratura, ó, indicado, fraturas estáveis e sem deslocamento significativo. Por isso é o conservador. Você imagina a coluna fraturada, você tem que imobilizar muito bem, o paciente vai ser isso, porque muitos deles vão para a cirurgia, porque o risco de movimentar ali e gerar um dano na medula é muito grande. Então, aí, ó, analgesia multimodal. O que é analgesia multimodal? Eu queria que vocês falassem, entendeu? Uma órtese lombar, lombar, ficou bem claro. É um imobilizador, uma cinta para região lombar, um colete torácico, entende bem. O que é repouso relativo? Você vai movimentar algumas partes corporais, mobilização progressiva. Isso que eu queria que vocês comecem a entender, assim, ó, não só assim fazer a leitura, entendeu? Explicar cada item para os colegas entenderem, entendeu? O Samir pode ajudar, o outro pode ajudar, e quer que você fale para tudo. Mesmo se não sabem falar, mas vamos tentar destrinchar, tentar destrinchar o teu trabalho, não é? Senão foi só leitura, entendeu? Vamos lá, vamos continuar. Mas assim, independente do nervosismo, tem que ler cada item até explicar. Vamos lá. Agora já falando sobre o cirúrgico. É indicado quando há instabilidade mecânica, déficit neurológico, repercussão óssea significativa com compressão neural, perda de altura anterior associada a cifose progressiva. Essa parte aqui, professor, da perda de altura eu não vi muito bem. Estava lá no artigo, é porque eu peguei mais coisa de artigo. Aí eu pergunto, deixa eu te interromper então. Samir, você consegue falar uma coisa sobre isso? Pô, a cifose progressiva seria uma cifose que cada vez mais vai fazer Aumentando a cifose. O paciente vai cada vez mais ter uma cifose cada vez mais acentuada. Por N fatores, podendo ser até desumidade ou alguma patologia que cause isso. Eu acho que é só vocês entendam o raciocínio assim global. Por que foi para a cirurgia? Entendeu? Eu quero que vocês analisem. Olha, eu vou primeiro item. Indicado quando há, e aí, Arthur, Júlia e Samir. Quando que é indicado a cirurgia? Eu acabei de falar. Quando que é indicado a cirurgia? Quando tem um trauma muito grande, quando já perdeu a estabilidade da coluna, já tem isso, quando já reduziu já tem uma perda funcional, tem, por exemplo, algum ataque, algum dano na medula, escorregamento de vértebra, nesses casos é mais indicado. Aí a parte final você falou certo. Porque a gente fala da função na primeira coisa, se tem algum dano na vértebra perigoso ali para atingir a medula, se algum dano neurológico, um risco de comprimir medula ou raiz neural, isso é indicação de cirurgia, certo? É aquela que não é estável lá. A partir não é estável, é a instável. Instabilidade mecânica é o quê? Instabilidade da vértebra. Se ela está deslocando, aí pode ter uma espondilistese, você falou. Mas pode ter uma fratura ali, não pode? E aquele fragmento ósseo pode chegar na medula, não pode? Então esse paciente que vocês estão falando aí, você começa a falar pelo fratura. É aquele que você torce para não ser um lesado medular. Vai ser só ósseo, entendeu? Na ortopedia. Porque partindo daí, ó, a gente já fala na neuro, aí é outro papo. Aí é traumatismo raquimedular, entendeu? Então aí é para evitar que tenha o TRM, ok, gente? Então é esse que nós vamos fazer. O paciente, não, graças a Deus, não ficou com lesão neurológica. Ele teve uma estabilidade vertebral, aí tem que ser cirúrgico. Aí lógico, mas eu não preciso saber isso não, porque vai decidir se é o médico. Realmente o médico vai decidir sobre isso, não vai afetar nada sobre isso. Ele tem que saber, não tem? Quando é para um, para outro, isso que vocês raciocinassem nesse sentido, entendeu? Então lá, ó. Déficit neurológico, repulsão óssea significativa, compressão neural. Então ali eu tenho que descomprimir aqui, é cirurgia. Aí sim, ela pode falar, Julião, as principais técnicas, entendeu? É isso que vocês entendessem nesse parâmetro. Vamos lá. As principais técnicas, principalmente de fixação, né? Aí tem a fixação pendicular curta, coluna lombar, preserva a mobilidade e costuma ser o suficiente. Então, essa daqui geralmente é a mais comum de se fazer. Fixação longa para fraturas muito estáveis. Fixação percutânea, que reduz morbidade e permite mobilização precoce. Descompressão neural, quando há compreensão da caudepina. Corpectomia lombar com queijo intersomático em fraturas graves e fusão intersomática, quando há instabilidade discal associada. Aí só para resumir isso para vocês, pode ser uma fixação da verga, impedir, pode ser qualquer parte. Agora, é importante, às vezes, tem que descomprimir ali, ó, o local, fazer uma laminectomia, uma fasectomia, aí você vai escolher um médico, claro, né? Aí depois disso tudo, aí ele vai seguir um tratamento muito próximo conservador, só que você tem que tomar mais cuidado ainda. É isso que vocês fizem.
caudequina não. A caudequina é a ramificação das raízes nervosas que prolongam o cone medular. O que é caudequina? Na criança, a medula tem correspondência com o osso, igual. Só que o osso ele cresce mais do que a medula. Então a medula de vocês, todos são muito jovens, ela termina lá, ó, em L1, que é o início da lombar, e T12. Intersecção ali, T12 com L1. Aí abaixo do T12 L1, só tem cauda equina. Raiz nervosa. Cauda equina, cauda de cavalo, rabo de cavalo. É aquela cauda equina que vocês ficar bem isso na neuro. Então, o rabo de cavalo, aquela cauda equina, lesão ali é menos grave que a lesão na medula. Lesão na medula é muito mais grave. Já perda motora, sensitiva. Na cauda equina, vai gerar pouco déficit motor no movimento, vai gerar mais déficit de conversão do esfíncter anal e vesical, interferir na relação sexual, interferir em outras coisas, sensibilidade de região períneo, região mais próximo da região lombar e sacral. Isso é lesão de cauda equina. Não vou entrar em detalhes, isso é mais na neuro, mas a cauda equina é rabo de cavalo, é a continuação da medula. Eu não sei se a cauda equina em terceiros mais capaz de dar. Bom, a Kisner ela traz diretrizes gerais para os exercícios. E dessas diretrizes, ela traz 5 componentes, como a percepção sinestésica, que é o treino proprioceptivo de movimentos e posturas seguras, a mobilidade e a flexibilidade, que são exercícios que envolvem mover, alongar, manipular tecidos limitadores, o desempenho muscular, que é o treinamento de estabilização, resistência muscular, força, a resistência cardiopulmonar, que é o treinamento aeróbico, e atividades funcionais, que são as ABDs e ABPs. Pode passar. Trazendo das fases de reabilitação, dentro da percepção sinestésica, na fase 1, que é o treinamento inicial, no caso seria na fase aguda, aqui ela traz que tem como objetivo inclinações pélvicas, retração cervical, que também pode ser também, aqui no caso, ele traz no livro está da coluna inteira, então trazendo apenas ali da inclinação pélvica e da posição na torácica, fazendo exercícios de movimentos passivos, ativos assistidos e ativos em posições confortáveis. Além disso, também tem as percepções do que melhora ou piora o sintoma, por exemplo, vai orientar o paciente, em que posição que, se fizer assim, vai doer um pouco mais, se fizer tal, vai doer menos, melhora, alivia. E aprender a posição neutra da coluna, né? Que muitos dos pacientes não sabem reconhecer, por exemplo, se eles estão em uma boa posição, que seria, entre aspas, a posição ideal, que muitas vezes o paciente sente dor na coluna ou na torácica por se manter muito em uma só posição durante o dia inteiro, sem ter aquela variabilidade de posições. Bom, na fase 2, no treinamento básico, seria um treinamento um pouco mais intenso, ali numa fase subaguda, passando para uma crônica, para uma fase de... Oi? Seria o controle ativo da coluna decúbito dorsal, ventral, quatro apoios, sentado e em bipedestação, que seria o próprio paciente já fazer aquele controle da coluna sem a ajuda do terapeuta, apenas com as orientações, por exemplo, postura e tal. E também uma manutenção dinâmica de posições indolores com as atividades. Se, por exemplo, você está fazendo alguma atividade e está doendo, então ele vai modificando até não ter essa dor. E a fase 3 seria o treinamento intermediário avançado, que é o uso habitual da coluna neutra em todas as atividades funcionais, que já é o retorno do paciente das atividades normais dele. Bom, um dos exercícios da percepção sinestésica seria a posição de alívio dos sintomas, que é a posição do paciente e o procedimento que começa no decúbito dorsal, com as pernas estendidas ou com pernas fletidas e pés apoiados. Depois sentado e em bipedestação na posição de quatro apoios. Então o paciente tem que ter essa posição de alívio em todas as posições que ele pode ficar. O terapeuta vai ensinar o paciente a mover a pelve, fazendo uma inclinação anterior e posterior ao longo de uma amplitude que seja confortável. E assim que o paciente tiver movido a pelve e a coluna para uma amplitude de movimento segura, a gente deve instruir ele a encontrar a posição em que há o maior alívio desses sintomas. Vou passar. Se não for possível o movimento ativo e controlado,
devemos ensinar o posicionamento passivo, fazendo o paciente realizar cada uma das posições que eu vou dizer agora, e fazendo uma associação entre a posição da coluna e o que ele sente. Bom, enquanto o paciente estiver em decúbito dorsal, a gente deve posicionar passivamente a pelve em inclinação pélvica posterior, a região lombar da coluna em flexão, flexionando os membros inferiores e apoiando os pés. Ou em inclinação pélvica anterior e a região lombar da coluna em extensão. A gente pode colocar um pequeno travesseiro ou toalha dobrada embaixo da região lombar da coluna vertebral para o paciente sentir qual que é esse movimento dele, né? Qual é o movimento que ele deve fazer, né? E no caso seria de forma passiva. Se o paciente tolerar essa posição em decúbito, se o paciente tolerar a posição de decúbito ventral, a gente pode posicionar a região lombar da coluna vertebral em extensão com ele deitado, ou em flexão, colocando um ou dois travesseiros sobre o abdômen. E a posição sentada encoraja a flexão da coluna. Então, se a extensão for mais confortável, a gente tem que instruir o paciente a usar o travesseiro lombar para suporte. E em pé, no caso da bipedestação, normalmente faz com que a coluna se estenda. Então, se a flexão for desejada, a gente deve instruir a pessoa a colocar um pé sobre o degrau enquanto estiver de pé, porque aí a gente faz um pouco, no momento que a gente faz uma flexão de quadril, a nossa coluna lombar ela faz uma leve flexão também. Interromper vocês um minutinho. A gente vai interromper agora o trabalho. Eu acredito que vocês vão explicar mais, mostrar algumas imagens, algumas coisas. E, se possível, voltar no texto que você fez ali no Google, explicar, peraí, não onde fez cada grupo parando, aí você mostra. Fala, explica o movimento, chama alguém, mostra, faz, deixa fechar bem no próprio lombar. Ok? Tudo bem? Parabéns por vocês. Vai seguir na próxima aula, por isso que eu esperei para a gente decidir aqui com relação à aula de quarta-feira, tá? Então, o que a gente vai fazer quarta-feira? A gente vai concluir essa apresentação aqui, eles vão detalhar mais itens da lombar para vocês. O que não foi detalhado para vocês? Cervical, torácico, lombar, em avaliação, em tratamento, a gente vai detalhar lá na prática. Vamos começar com quarta-feira. A gente vai fazer a aula aqui. Terminando a aula aqui, no máximo 45 minutos, a gente termina. Pelo que eles já estão aqui falando, eu acredito que não falte muita coisa para eles terminarem. Então a gente, em torno de 45 minutos, ou estourando uma hora, a gente vai lá para a escola. Já marquei para os pacientes de tornozelo que a gente avaliou ontem, na primeira turma, para eles estarem lá 2 horas. Eu vou retomar com eles, vocês podem ver se ela pode ir, tá? Eu com a Kátia também, e a gente vai também direcionar paciente de coluna. Então, a gente fez membro inferior, tornozelo principalmente. Para quem perdeu aquela aula e não fez tornozelo ontem. Então, principalmente para vocês três que estavam naquela atividade, eu vou fazer tornozelo com elas, que eles fizeram na aula passada, né? Vocês pegarem essa aula de tornozelo, avaliação e tratamento, que eu fiz com eles na aula de ontem. E a gente vai também introduzir joelho e quadril. Os pacientes precisam também fortalecer joelho e quadril, avaliar essas regiões. Introduzindo coluna. Por que eu não consegui falar de coluna agora nessa semana, que vai ser amanhã, quarta-feira, depois da nossa atividade aqui? E para a turma de prática. Né? Para a turma de prática. A turma que fez aula comigo ontem não faz prática, né? Mas quem quiser, pode fazer. Por exemplo, ela fez aula junto com a turma, aprendeu um pouco mais. Quem quiser e puder. Não matar uma aula do professor que você terá uma hora e ir para lá. Não, quem estiver livre e tiver a intenção de aprender um pouco mais. Isso é livre. Não vou dar presença a mais ou a menos que você vai estar lá. É para você aprender mais, correto? Agora, se você tiver mais um pouco, vai aprender mais um pouco com pacientes lá. A gente teve um paciente interessante que a gente avaliou e tratou nessa semana agora, ontem, e vamos avaliar e tratar amanhã também. Mas lembrando, a gente vai vir para cá primeiro, terminar a teoria, fechar e a gente vai para lá, aqui na escola. Aí é na escola até o final do horário. Para a turma que tem aula comigo amanhã prática, aí fica diretão. Para a turma que não tem, se puder, fica ótimo. Se tiver aula normal, vocês vão para aula normalmente, tá? E eu estou dividindo de uma forma que ninguém fique prejudicado. Se eu dei tornozelo, o outro turma vai ver tornozelo também. Tem um fator complicador para mim, teve essa atividade de extensão de vocês, que de repente eu não consigo dar tudo na perfeição, na totalidade, né? Mas ele está tentando aproximar o máximo de quem fez aquela aula comigo de tornozelo. Tem um fator melhor, você está fazendo junto com o paciente, aí você aprende até mais. Na aula que eu dei para eles, foi uma aula entre eles mesmos. Então quem viu aquela aula vai aprender um pouco mais, porque estavam presentes. Aí vocês que não viram aquela aula, tem que ver o vídeo da aula. Vê o vídeo antes. Vê o vídeo falando inspeção, palpação, mobilidade, prova de força, teste especial, tratamento, né? Porque na hora que você for fazer com o paciente, você vai colocar a mão no paciente, você fazer. E todos fizeram ontem e vão fazer também, vocês vão fazer também amanhã. Tá?
Mas lembrando, a nossa prática vai ser a partir das 2 horas mais ou menos, 1h45. Até as 4h20 para a turma que tem aula prática comigo. Para a turma que tem aula só teoria, vai ficar de repente um tempo menor lá. Né? Um tempo menor. Mas já viu o tornozelo longo. Perfeito, gente? Então estou equilibrando de forma que vocês vão ver todas as matérias aí, ou aqui na prática, ou lá junto com o paciente. Tá? Alguma dúvida como é que vai ser esse final aí? Essa semana, eu não vou cobrar nada de avaliação de vocês só precisam aprender. Aí vocês vão ter a semana todo dia do TCC para vocês estudarem. Tudo que eu vi lá, só não posso deixar vocês filmarem no paciente. Se quiser filmar longe dele, ou só, aí pode pedir permissão para filmar só o pé falando, mas o paciente não posso permitir que vocês filmem. Minha aula eu deixo vocês filmar tudo, o paciente eu não posso. Só se ele permitir, filme só o pé, só o joelho, entendeu? Aí vocês me pedem antes, eu deixo vocês filmarem de repente alguma coisa que vocês queiram ver. Tá? Aí assim, essa semana intensa aí, só de avaliação do tratamento lá na clínica. Pra gente começar a avaliar vocês na última semana. Lembrando que a gente vai ter aquela sexta-feira, né? Que vocês têm disponibilidade. Tem que fazer na sexta-feira a nossa avaliação, né? Que é o dia que vocês não têm aula comigo, pra gente repor. De repente, os dias que a gente começa mais tarde, ou atraso no nossa aula, a gente vai fazer uma aula de umas 4 horas. Da 1 até cerca de 4 horas, pra gente fazer a nossa prova prática. Lembrando que na última semana eu já vou começar a prova prática junto com os pacientes lá. A gente vai só concluir a prova prática da 1 às 4. Só que aí eu vou dividir vocês em turmas. Uma turma chega no horário da 1 às 12h30, para você não ter que ficar o horário todo comigo. Outra turma das 12h30 às 3h30, e outra turma, de repente, das 3h30 às 4h30. A gente vai dividir vocês em 2 ou 3 turmas. Tá ok, gente? Então, aproveita esse finalzinho aí. E ó, os trabalhos de vocês, todos os grupos, começando por esse último, o penúltimo e todos os outros, eu paro toda hora. Explica de novo. Mostra pra gente. É importante vocês lerem. Alguma coisa que é um nome difícil, vocês lerem e tudo mais, normal, pode ler, explica, lê, explica. A gente tem que sair daqui entendendo cada item. E os colegas têm que perguntar como souber também. Como eu sei que vocês são corporativos, não pergunto, no meio de prejudicar o grupo, eu pergunto, eu vou perguntar. Entendeu? É melhor que vocês perguntem, mas eu entendo a relação, às vezes, de coisa, vou perguntar, vai achar ruim e tal, isso já foi aluno. Só que é o seguinte, eu vou perguntar. Lembra que a sala de aula divertida? Vocês vão dar aula, vocês não são obrigados a saber tudo, não são obrigados, é um assunto novo para vocês, eu tenho que ajudar. Mas eu quero que vocês tentem destrinchar os assuntos, ok? E está sendo assim, não é? Reconhecimento cervical, tórax lombar, aprender às vezes mais do que uma aula minha, vou dar aula aqui direto para vocês. Então às vezes aprende mais, mas aí vocês têm que participar. Beleza? Então, o grupo de vocês termina a apresentação, acho que dentro desse tempo vocês não conseguiram apresentar, 45 minutos ou 1 hora. Tá? E logo depois a gente pode apresentar. Não esqueça, gente, tem que vir de jaleco, né? Colocar um jaleco lá para ficar coloca uma roupa mais acessível, não coloca chinelo de dedo, não tem de qualquer jeito, né? Então, uma postura que vocês vão para o estádio, né? Para os pacientes sentirem firmeza no trabalho de vocês e tudo mais, tá? Não esquece de pedir, não, se ela pode vir, tá vendo como é que vai ser lá o andamento lá com o médico, tá? Apesar de a gente ficar limitado no tratamento dela, mas é muito bom para avaliação, para ela aprender algumas coisas para fazer também, tá? E para a gente direcionar ela na clínica escola, para a gente deixar o nome dela também, tá? Se vocês tiverem algum paciente que necessite de reabilitação, quadril, joelho e tornozelo e coluna vertebral, qualquer segmento, me avisem, tá? Igual foi feito pela Heloísa, vocês podem fazer também, Heloísa, né? E vocês podem vir e fazer também com algum paciente que é parente de vocês, algum amigo que necessite atendimento de fisioterapia. A proposta é comunidade, seja clínica escola aqui, um paciente que precise mais, que eu chamo aqueles que precisam mais, ou que tem mais disponibilidade, familiares de vocês, ou uma pessoa que você conhece que tem a necessidade maior, não está tendo fisioterapia, a gente direcionar para ela fazer alguma coisa em casa, para ajudar a comunidade a lidar com a situação, de ter vaga no SUS, né? Então é para esse momento agora, atender a comunidade. E é lógico que vocês aprenderem, né? Mas atender a comunidade. Pense em alguém perto da casa de vocês que está falando com vocês, não tem condição de ter fisioterapia, já procurei em vários lugares, até de ter vaga, lógico que eu vou deixar o nome dele aqui naquela escola, na lista de espera, eu não posso prever como vai chamar, mas na lista aqui vai estar. E a gente tenta priorizar esses casos mais graves, pós-cirúrgico, pessoas que têm mais necessidade, aí a gente pode colocar aqui. Essa é a proposta da extensão, atender a comunidade, tá bom? Certo, gente? Pode entrar em contato comigo no particular, só que aí você tem que firmar mesmo o paciente. Igual ela veio. E se furar um, eu já fico esperto. Eu já chamo um outro, já pensou chegar aqui, tem que fazer em vocês de novo lá naquela escola? É frustrante, né? Já fazem aula comigo, vocês querem ver paciente.
E às vezes, quando o paciente cumpriu o negócio de viu dela e tal, vocês ficam meio com medo de mexer, é bom você se tirar o drama ali, ó, ver como é que é. O cuidado tem que ser para não infeccionar, né? Não dá para mobilizar tudo igual o paciente que é antigo. É esse o trabalho que a gente quer fazer com vocês. Vocês chegarem no estágio, vai preparado, né? Para aproveitar mais o estágio e aprender mais. Tá? Tranquilo, gente? Então, mais uma vez, começamos aqui na teoria, depois vamos lá para a prática. Tá? Quarta-feira. Ok. Realmente não vai ter nenhuma atividade. Vocês podem ter alguma dúvida para tirar comigo, pode tirar à vontade, eu vou estar aqui nos dias do TCC. A gente não vai ter nenhuma aula. A Matilda enfatizou várias vezes que não vai ter nenhuma atividade. Assim, eu precisava até fazer um bom horário alternativo, mas não vou fazer com vocês porque foi pedido. Tá? Toda boa, coisa boa, né? Rata de semana científica.